Os dois amigos se regozijaram-se e, ouvindo com êxtase e o deleite as palavras sagradas, o velho disse: ó velho, o que está fazendo? Você se apresentou, você mergulhou no grande mar e agora você deve nadar até chegar à costa mais distante. Então continue. E se ele tomar outro para si? Ó, veja, e se ele tomar outro para si? Quantos mistérios antigos, nunca antes revelados, sobre a transmigração são indicados aqui? Todos os assuntos do qual vou falar são verdades perfeitas e não se desviam em nada do caminho da verdade. Bem, em primeiro lugar, devo salientar que as almas dos prosélitos fogem do paraíso de uma forma muito escondida. Quando as almas que os prosélitos obtiveram no paraíso desaparecem deste mundo, para onde eles retornam? De acordo com a lei tradicional, quem primeiro tomar os bens de um prosélito, quando ele morrer, torna-se seu legítimo proprietário. Da mesma forma, todas as almas santas, os superiores e os santos, e o que o santo designou, santas superiores, que o santo designou, aos de baixo deixam seus donos corporais em determinado momentos e época e ascende às suas primeiras casas, para desfrutar da delícia do paraíso. Lá eles encontram as almas dos prosélitos, e qualquer um deles é tirado de um deles e fingindo ser seu. Então cada alma se veste com a alma do prosélito, que reivindicou e permanece assim no paraíso. Por quê? Lá todas as almas devem ser vestidas. Isso não significa que eles percam alguma das bênçãos que desfrutam, mas antes, uma vez que se diz a outra para si, para a comida dela, etc. Isso está se falando lá da questão de casamento, de união e etc. Mas na verdade está se falando de alma. Veja, que quando uma alma de um prosélito, de alguém que se converteu, chega no paraíso, metaforicamente, a alma de um tzadikim, de um justo, se veste daquela alma. Aí a gente pode entender aqui o processo que está sendo falado entre o Davi, não é? Aqui em 1 Samuel 18, que fala exatamente, ó, quando Davi acabou de falar com Shaul, a alma de Jonatas se ligou a dele, ó, um se vestiu na outra. É isso que tem que acontecer num grupo de cabala. Num grupo, todos têm que a alma de todos nós tem que ser uma só. Por quê? Se você não é totalmente com teu irmão, não ama totalmente o teu irmão, o que que acontece? Você sai da árvore sefirótica, tá vendo? E aí ela vai ficando com defeito. Então veja, a alma do justo, ou seja, do estudante de Kabbalah, que vai, não é? Entrar nesse nível de Torá, eles têm que saber que nós estamos para fazer o quê? Junção de almas, tá vendo? Ó, se vestir uma alma com a outra. Um é pelo outro. Por isso que tem que ter esse amor profundo, amor de alma. Não pode acontecer isso se não houver essa ligação. E diz aqui que isso não significa que eles percam algumas das bênçãos que desfrutavam antes. Uma vez que se diz que se ele tomar outra para si, para a comida dela, etc., mesmo quando ascende ao paraíso mais elevado, eles deixam de lado essas vestimentas e vestem-se apenas com seu próprio esplendor. Por quê? Nenhuma roupa é usada ali. Então o velho chorou de novo, como já havia feito antes, e disse para si mesmo: velho, velho, você realmente tem razão em chorar e de derramar lágrimas a cada palavra, mas o santo e a sua santa Sheriná saberão bem o que digo,
é dito com toda sinceridade e devoção, pois eles são a fonte real de cada palavra que pronunciam e são coroados por ela. Todas as almas santas que descem a esse mundo para levar, cada um em seu lugar apropriado no corpo humano, é adornado com a alma dos prosélitos do qual se apropriaram, como explicamos. E eles entraram no corpo da santa semente de Israel, usando essa vestimenta para usar neste mundo. Ou seja, a ideia aqui que a pessoa estudou a Torá, era um prosélito, se converteu às leis da Torá, e agora ela vai reencarnar no povo de Israel, porque é o povo de Israel, né, que tem a Torá, que fala o hebraico, que diz essas questões. Então ela encarna ali, mas aí existe um grande pensamento aqui. Não é em si o povo de Israel, mas todas aquelas almas, não é? Que são agora da doação, estão em doação, estão em unificação de almas, elas surgem dentro de um sistema chamado Israel, que é doação, e que agora elas conseguem entender essa Torá. Isso não significa que quem nasce dentro do povo de Israel está livre de não ser salvo. Porque não significa que você está numa religião, ou até mesmo num povo, que você saiu do mundo da recepção. A ideia aqui é falar para você assim: agora você nasceu no povo de Israel, isso não te dá garantias de que você vai ser salvo, mas você nasceu num ambiente mais propício ao estudo da Torá. Então veja, e aí a coisa fica de uma forma que a gente para pensar essas coisas, a gente lembra do Rabi Akiva, que até os 40 anos, não é? Ele não conhecia a Torá, não sabia ler, etc. E para ele foi proposto que ele tinha que estudar a Torá. Veja, aí ele falou que não ia aprender, foi embora. E aí quando ele passou, ele viu uma água, né, abrindo uma rocha, um pingo d'água, e ele viu que aquele pingo atravessou a rocha. Então, a percepção do que Deus quis que ele visse é que se aquilo era possível, então era possível ele se tornar um sábio de Torá. Coisa que, quando nós lemos a reencarnação dele, ele odiava os sábios da Torá. E é lógico que quando fala daqueles sábios de Torá, fala daquela época onde era totalmente distinto o judaísmo do que nós temos hoje. Era um judaísmo que não tinha essa formatação que se tem hoje. E aí o que, que acontece? Quando ele fez isso e ele desejou, a alma dele já estava construindo, não é, algo que era para retificação dele mesmo. Então, no final, ele acaba se tornando um dos grandes sábios de Israel. Inclusive, foi esse convertido, esse prosélito, que ensinou Shimon Bar Yochai, que era uma das reencarnações de Moshe. Agora, você deve entender que também essas reencarnações podem ser feitas em vidas, em vida. Ou seja, cada momento eu posso estar me transformando em uma pessoa mais doce, com mais amor, consertando as minhas questões internas. Porque aqui, na verdade, não é também como só o quanto se estuda, mas o quanto você reencarna nessa mesma vida. Quando nós temos lá na Paraxá de Bar Midbar, nós temos a situação, e a gente já falou isso muitas vezes, quando a alma de Pinhas, né, não tinha força para ser Kohen Gadol. Então, quer dizer, ele não tinha força para subir, não poderia ser chamado de sacerdote justamente porque era descendente de Tró, ou seja, estava ali naquelas gerações iniciais, então ele não tinha força na sua alma para chegar a nível de Kohen Gadol. Os filhos de Abraham morrem, ficam no acampamento, as almas, e eles se apegam à alma de Itró. Então, Itró recebe esses dois níveis de alma, então ele tem força para ser Kohen Gadol. Ou seja, o que, que aconteceu aqui? Ele se vestiu com essas almas justas entraram nele. Por isso que é muito diferente o aspecto da Kabbalah, da Torá, do entendimento da Torá, com o que nós vemos por aí. Por quê? Nós estamos falando de almas porque não há nada de absurdo nisso, nós somos almas.
A Torá proíbe que você entre em contato com o espírito de mortos, mas não impede que os espíritos dos mortos entrem em contato com você, como a gente vai ver. Isso significa que mesmo uma pessoa impura, ela pode falar com você, você vai fazer o quê? Não foi você que foi procurar, aconteceu. Mas os nossos sábios, eles não têm essa alma impura. Veja, no caso de Shaul, ele estava certo. Ele foi consultar a pessoa certa, a alma certa. O meio que ele usou para se chegar nessa alma foi errado. Ele foi através de uma mulher que também era um cri, era uma alma que estava no meio da idolatria. Ou seja, não era uma prosélita. E se fosse uma prosélita, com certeza ela teria a habilidade de escutar o outro lado, seja qual for. Essas questões da Torá são muito profundas e não separam os mundos espirituais. Como eu disse, durante a semana a gente vai entender muita profundidade do que nós estamos falando aqui. Então perceba que muda agora o leque das coisas. Todo bem e todo mal, ele serve, sim, para que eu evolua, mas eu preciso da ajuda do Ari para fazer o que eu faço. Se eu não tiver a ajuda dos sábios, se eu não tiver a ajuda desses sábios que tiveram a ajuda de outros sábios, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Por isso que os prosélitos precisam deixar se vestir pelos sábios. Quando nós estamos estudando, os sábios eles se aproximam quando nós chamamos e ficam do lado da gente até que a pessoa cometa um pecado e ele se afaste. Qual o pecado? Não estudar a Torá. Aí o sábio se afasta e possa ser que ele não venha mais te ajudar a estudar a Torá. E aí o que acontece? Tudo isso está ligado numa só alma, que é a alma de Israel, que somos nós, que estamos estudando. Então veja, não é um mecanismo montado de qualquer maneira, é isso que está falando aqui. Então vamos lá. Então, quando esta vestimenta atrai para si as coisas boas deste mundo, essas almas santas são dotadas de aroma que extraem das vestimentas. Isso não há nenhuma obra do santo tão escondida que não tenha sido registrada na Torá. E a Torá o revela por um instante, e imediatamente o veste com outra vestimenta, ou seja, também com outro corpo, para que fique escondida ali e não seja mostrado. Mas o sábio, cuja sabedoria enche seus olhos, penetra através das vestimentas até a própria essência, veja, o sábio que tem sabedoria, né? Rorimá. E a essência da palavra escondida por ela, e quando as palavras, momentaneamente, revelada naquele primeiro instante de que falamos, qual instante? Quando Deus disse, haja luz. Quando Deus disse, haja luz, ele não quis dizer dessa luz que podemos captar com os nossos sensores. Nós estamos falando aqui de um sentidos e de sensores espirituais, como nós vimos, né, a formação de Keter, Enai, e toda aquela parte, até chegar à parte da boca, que é Malhut, ouvidos, enfim, nariz, que é Zerampim. Então, a gente está falando desse mundo de percepção. Qual o tipo de percepção que a gente está falando aqui? Uma percepção de abrir os mundos espirituais e ir pela via certa. Qual é a via certa? Eu ando com duas pernas, direita e esquerda. Eu tenho que usar as duas forças ao meu favor. Tanto é que você vai ler o próprio Zohar e seus olhos vão esbugalhar quando diz que Sara tinha um demônio cativo que ela usava para o que ela queria. E aí as pessoas vão falar, o quê? Sim, porque ela era uma pessoa que tinha controle dos mundos espirituais. Prestem atenção. As forças negativas estão para atrapalhar, não é? Algumas forças querem destruir o seu masal, mas elas estão ao seu serviço se você tiver força para controlá-las. Ou seja, seria como se você tivesse em você a força para controlar aquele animal bravo e que muitas vezes era usado por Sara, não é? Mas deve-se entender que não são forças que nós devemos mexer. Então, nós mexemos só com as forças, pelo menos tentamos mexer com as forças mais positivas, não é?
E aí como fazemos isso? Não nos envolvendo naquilo que a Torá não fala. Não nos envolvendo com a cabala prática, não nos envolvendo com aquela questão toda que a gente vê por aí, não nos envolvendo com isso. Por quê? Porque depois que você se envolve e um espírito desse entra na tua cola, para tirar é difícil, é muito difícil. Então é preciso realmente entender, compreender, não é? Para que não hajam falhas. Veja, vamos continuar aqui. Você pode ver aquele cujos olhos são sábios, embora logo se escondam novamente. E em quantos lugares o santo insiste que de santas sementes devem tratar o estrangeiro? Né? Em quantos lugares o santo insiste que a santa semente, quem é santa semente? Todo aquele que se converteu ao Deus de Israel deve tratar o estrangeiro. O prosélito, com ternura, tá vendo? É com ternura. Não é uma pergunta aqui. No decorrer de tais passagens, um segredo emerge de seus involucros. E tão logo é revelado, ele retorna a ele e ali se esconde mais uma vez. Ou seja, depois de repetir muitas vezes as suas ordens, né, a respeito do tratamento dos prosélitos, a Escritura revela subitamente o seu significado oculto, declarando: pois conheces a alma do estrangeiro, isso é, do prosélito. Isso é o Shemote 23:9. Mas depois disso, a palavra volta para o seu envelope, cobre-se com ele e esconde-se novamente, acrescentando: porque foste estrangeiro no país do Egito. Imaginando que, por ter sido imediatamente coberto, ninguém avistou esta alma, não é? Do prosélito. Então, em conexão com o tema da alma e suas roupas, o velho expôs as palavras. E Moisés entrou no meio da nuvem e subiu ao monte. Isso é o Êxodo 24:13. E o que significa a nuvem? Ele perguntou. E respondeu a sua própria pergunta, dizendo: há uma referência aqui às palavras: coloquei meu arco na nuvem. Isto é o arco-íris. Então, há uma referência aqui às palavras, né? Coloquei, já repeti, ao arco-íris, com referência a qual aprendemos que ele tirou a sua roupa exterior e deu a Moche, que subiu com ele ao monte, e viu através dele todos os espetáculos que ali eram celebrados. Quando o velho chegou a este ponto, ele fez uma pausa. E dos dois rabinos prostraram-se diante dele, choraram e disseram: se tivéssemos vindo a esse mundo apenas para ouvir estas palavras da sua boca, isso teria sido suficiente. Ele disse: associados, não comecei a falar com você apenas para lhes contar o que lhes contei até agora, porque certamente um velho como eu não deveria se limitar a um ditado, fazendo um barulho com uma única moeda em uma jarra. Quantos seres humanos vivem em confusão mental, sem olhar para o caminho da verdade que está na Torá. A Torá que os chama dia após dia em amor, mas infelizmente eles nem sequer viram a cabeça, nem virar a cabeça para a Torá eles viram. Na verdade, como eu disse, ele deixa escapar uma palavra que emerge do seu envelope por um momento, ou seja, aquela palavra alimenta a pessoa e depois se esconde novamente dela. Ela perde a força, mas ela só faz isso para quem entende e obedece. Ela é como uma donzela bela e digna que se esconde em uma câmara isolada de um palácio e que tem um amante que ninguém além dela conhece. Por amor a ela, ele passa constantemente perto dela, né, direcionado aos seus olhos, na porta dela, direcionado aos seus olhos, para todos os lados para encontrá-la. O que ele faz sabendo que ela está sempre por perto do palácio? Aqui é uma pergunta. Ele abre um pouco a porta de seu palácio escondido e revela seu rosto por um momento ao amante. E depois, novamente às pressas, ninguém além dele percebe isso. Mas seu coração e sua alma e tudo o que há nele a alcança, sabendo como ele sabe que ela se revelou a ele por um momento, porque o ama. O mesmo se aplica à Torá, que revela seus segredos, veja, aqui é revelar segredos ocultos, apenas para aqueles que a amam.
Tá vendo? A Torá só revela os seus segredos ocultos para aquele que a ama. Ela sabe que quem é sábio de coração caminha diariamente, ó, diariamente atrás da porta da sua casa. O que ela faz? Ela mostra-lhe o rosto do seu palácio, fazendo um sinal de amor, ou retorna imediatamente ao seu esconderijo. Só ele entende a mensagem dela e é atraído por ela de coração, alma e todo o seu ser. Tem que ser tudo, né? Todo o seu ser. Assim a Torá revela-se momentaneamente em amor aos seus amantes, para despertar neles um novo amor. E este é o caminho da Torá. Primeiro, quando ela começa a se revelar a um homem, ela sinaliza para ele se ele, tudo bem, implório e diz aos seus mensageiros: manda esse simplório vir aqui falar comigo, como está escrito: quem é simplório, deixa-o vir até mim. Provérbios 9:4. Simples, não é? Quando ele chega até, até ela começa a falar com ele. Primeiro por trás da cortina. Os segredos não são tão revelados. Que ela desenha para ele sobre suas palavras acessíveis ao seu entendimento, para que ele possa progredir pouco a pouco. Não é de uma vez, é pouco a pouco. Essa forma de causuística é chamado de derachá, ou como a gente conhece como drash. Então ela fala com ele por trás de um véu fino, contando enigmas e parábolas chamadas Agadá. Então, quando finalmente se conhece, mostra a face, ele começa a falar face a face com essa Torá e conversa com ele sobre todos os seus mistérios ocultos e todos os caminhos misteriosos guardados secretamente em seu coração desde os tempos imemoriais. Então, cada homem é um verdadeiro adepto da Torá, um dono da casa, porque ela lhe revelou todos os mistérios, sem reter ou esconder nada. Ela diz: você vê quantos mistérios estão contidos no sinal, a dica que eu te dei no início? Ele então entende que nada pode ser acrescentado ou subtraído das palavras da Torá, nem mesmo o sinal, senão esses enigmas e todas essas guimatrias, tudo desaparecia. Deus nos livre de mexermos nessa Torá, de querermos mudar alguma coisa que não seja da consciência, do nível da consciência dos nossos sábios. Então veja, então nem mesmo um sinal, um simples sinal maçorético ou até uma letra, nada pode ser mudado. Portanto, os homens devem seguir a Torá com poder e primazia, para que possam tornar-se seus amantes conforme descrito. E se ele pegar outro, quantas e quão maravilhosas são os ciclos da alma indicados nessa palavra. Na verdade, aqui a gente está falando, não é? Sobre as vestimentas da alma e sobre as reencarnações. Então diz aqui, se ele pegar outro, quanto e vai falar que é maravilhoso os estudos da Torá, na verdade todas as almas devem passar pela transmigração. Mas os homens não percebem os caminhos do santo. Como a balança móvel é colocada e os homens são julgados, está vendo? Todos os dias, em todos os momentos, como são levados ao tribunal. Todo mundo. Antes de entrarem neste mundo e depois de deixá-lo, então, entramos no mundo, somos julgados. Depois de deixá-lo, somos julgados. Não percebem as muitas transmigrações e os tantos trabalhos misteriosos que o santo realiza com muitas almas nuas. Essas almas não são nuas. E quantos espíritos nus rondam o outro mundo, sem poder entrar no véu do palácio do rei. Muitos são os mundos pelos quais eles circulam. E cada revolução é uma maravilha, em muitos aspectos ocultos. Mas os homens não conhecem, nem percebem essas coisas. Nem sabem como rolam com uma pedra na funda. Em Samuel 25:29. Ou seja, imagine você botando uma pedra numa funda, você está aqui nesse país, Brasil, e Deus agora joga na África. Vai, pode acontecer, e você nasce na África. Ah, agora no Japão. Joga e a sua história vai ser no Japão.
E aí a alma ela é jogada, fora que ela pode ser jogada nos mundos superiores, nas sefirotes e etc., até que ela cumpra o que ela tem que fazer. E desde que começamos a descobrir este mistério, é portanto revelar que todas as almas, aqui no caso está falando de Neshama, que é um nível mais elevado, emanam de uma árvore alta e poderosa, daquele rio que sai do Éden. Aquele rio que está falando lá do Éden não é um rio de água, não é um rio no nosso plano, mas é de onde saem as almas. Isso é o Gênesis 2:10. E todos os espíritos rua de outra árvore menor. As almas acima e os espíritos abaixo, e eles se unem de acordo com a maneira que do homem e da mulher. Aqui não está falando do homem e da mulher, somente do homem, está falando de todos os seres humanos, não é? Então, do homem e da mulher. E quando eles, alma e espírito, se unem, o que é aqui? Neshama e o Ruha se unem, né? Brilham como uma luz celestial, e na sua união são designados lâmpadas, como se diz. A lâmpada do Senhor é a alma do homem, conforme Provérbios 27, não é? Que fala lá sobre a palavra Ner. Veja, a palavra Ner, como a gente viu, ela não é uma vela que a gente acende, é a nossa alma que nós acendemos. E sendo a abreviatura da Neshama, Rua, né? Ó, Neshama, aqui ó, nós temos o N de Neshama, ou Nun de Neshama, e o R de Rua, alma, tá vendo? Então a palavra Né está dizendo que esses aspectos do homem, ou seja, esse nível aqui de Neshama, com esse nível de Rua, vão formar a palavra Nun e Reish. Vamos dar uma olhada aqui, Provérbios 20:27. Aqui, ó. Então, a alma do homem, Ner Adonai, né? Neshamot. Então, veja, aqui está falando que é Neshamairua, e aí sim, aqui ó, Ner Adonai, Neshamot de Adão. Quem é Adão? Toda a humanidade. Rofeshkou Haderai Batem. Então, muito bem. Veja, aqui está falando de níveis superiores, está falando de pessoas que estudaram essa Torá e estão avançando. Não está falando em humanos que estão a nível de Nefesh, né? Está falando aqui a nível de Rua e que Deus está criando nesse homem aqui, ó. Adão é um sistema de retificação que dentro desse sistema de retificação, né, o sopro vital do homem é a lâmpada do Senhor, que não é a vida que nós imaginamos aqui. São os mundos espirituais que você tem que construir. Sendo a abreviatura de Neshama, né, e alma e espírito, a alma e o espírito, a união do masculino e do feminino. Nesse caso, masculino e feminino é doação e recepção. Produzem luz. Mas se estiverem separados, não dão luz. Tá vendo? Tem que estar junto. Se eu só tiver só a doação, eu não tenho a recepção. Agora, eu posso desejar, como eu falo para vocês, receber o mundo todo. Não é? Para que eu quero receber o mundo todo? Para ser dono, rei do mundo? Não é? Não. Eu quero receber o mundo todo para ajudar as pessoas que querem estudar a Torá. Não adianta eu ajudar quem quer viver a vida de uma forma fora da Torá, porque no final aquilo ali vai dar errado. Eu vou estar empenhando meu processo e meus projetos em uma pessoa que vai dar errado. O Zohar é tão sério que ele até fala que e existem pessoas que fazem isso que não deixam as suas heranças para os seus filhos, porque sabe que eles vão gastar tudo na idolatria, ou na idolatria do corpo, ou vão gastar em coisas que não são Torá, então eles não deixam, porque de uma certa forma eles não fizeram como o rei Davi, que deixaram tudo para a construção do Beit HaMikdash. Então veja,
Só assim se pode produzir luz. Mas se estiverem separados, não dão luz. A alma se enrola-se no espírito para ocupar o seu lugar na região superior, no palácio escondido, como está escrito. Pois os espíritos desmaiará e atofe diante de mim. Então, isso significa aqui as almas que eu fiz. Isso está em Isaías, exatamente aqui no 57:16. Então, essa palavra iatofe, que muitas vezes é muito mal traduzida, como nós vamos ver aqui, ó, Isaías 57:16. Aqui a palavra iatofe, né? E muitas vezes é muito mal traduzida. Vamos fazer uma tradução aqui, agora que eu consegui achar ali, para a gente ver como é traduzido. Deixa eu ver se eu consigo aqui. 16, né? Pois nem sempre lutarei, não ficarei com raiva para sempre, não que faço a bandeira dos espíritos. Crie também um sopro da vida, né? Então, a gente vê aqui, ó, que essa palavra, deixa agora eu achar aqui de novo, ó, Iatof, ela foi mal traduzida. Não tem nada aqui falando que a alma pode desmaiar. O que é desmaiar? É chegar na presença divina e cair, não conseguir ficar em pé. Cai, vai caindo e não consegue montar o que tem que ser montado perante o Eterno. Eles desmaiam. E das almas que eu fiz, né? O que está dizendo aqui. Lá em cima, no jardim, no palácio, a alma se encerra no espírito, de maneira adequada. E quando a alma desce ao paraíso inferior, ela se envolve com outro espírito inferior, né? E a alma do prosélito, sobre a qual falamos antes, um espírito que emana desse paraíso inferior e ali tem sua morada. E a alma se veste nesse mundo com todos esses vários espíritos. É por isso, e por isso habita aqui. E o espírito que saiu desse mundo sem procriar e sem gerar filhos passa por constantes transmigrações, sem encontrar descanso, e rola como uma pedra na funda, até que chegue um redentor, ou seja, o Levi, ou o irmão ou marido, segundo Devarim. Segundo Deuteronômio 25, 8 e 9, que diz, não é, que se um irmão morrer sem deixar descendente, a cunhada, que era esposa desse marido, deve se casar com ele e trazer uma nova vida.